muitas repercussões aqui no Brasil, viu? Vitória de Donald Trump nos Estados Unidos causou espanto, gerou críticas por parte dos governistas brasileiros. Enquanto o presidente Lula tentou minimizar os estragos ao parabenizar o republicano, depois de ter defendido, inclusive, o voto em Kamala Harris, alguns de seus ministros e aliados se pronunciaram de forma negativa. Alguns deles afirmam que o resultado da eleição norte-americana é um suposto sinal de alerta para a democracia e que o Planalto precisa se preparar para enfrentar a onda conservadora aqui no Brasil. Outros disseram que o dia amanheceu mais tenso no mundo, que serão tempos difíceis para a humanidade, sem apresentarem fatos concretos para justificar essas declarações. Além das críticas a Trump, uma ala do governo teme que a conexão do novo presidente com Jair Bolsonaro e seus aliados acabem afetando a relação entre Brasil e os Estados Unidos. E se não bastasse Bolsonaro, o Planalto também avalia que Elon Musk pode sim influenciar nisso, aumentando a tensão. Você, Cristiano Beraldo, manifestações de integrantes do governo ou do partido do atual presidente da República, muitos falam em risco para a democracia, Beraldo. Risco para a democracia? Isso é uma retórica que não passa de uma grande bobagem. Aonde está o risco para a democracia? Donald Trump foi eleito ontem pelo voto popular. As pessoas foram à urna livremente, aliás, o voto nem é obrigatório, e escolheram aquele candidato que julgaram, na sua maioria, ser o melhor para enfrentar os problemas da vida real que os Estados Unidos, a sociedade norte-americana, enfrenta hoje. Ponto e acabou. Quando foi presidente, Donald Trump, que eu saiba, não impôs nenhuma derrota à democracia ou às liberdades, ao contrário. E mesmo derrotado, apesar de todo o palavrório, todos os discursos e os tweets, etc., foi embora para casa. Houve transição, houve posse de um novo presidente e os Estados Unidos seguiu o seu curso normal democrático. Democraticamente, ele se candidatou outra vez e venceu agora. Ponto. Não há absolutamente nenhum risco para a democracia. Ao contrário, o compromisso de Donald Trump é pacificar o mundo, porque não há democracia quando se tem guerra. Quando você está em guerra, você tem a necessidade de tomar medidas extremas, e isso contradiz os preceitos da democracia. Então, Caniato, agora ele terá o seu primeiro teste, que é em relação à situação de Rússia e Ucrânia. Esse acordo terá que ser costurado e certamente vai trazer um preço a ser pago pela Ucrânia, porque a Ucrânia não tem condições de travar essa guerra sozinha. Os Estados Unidos não têm interesse de ficar financiando essa guerra, que é diferente. Os Estados Unidos não entrou na guerra contra a Rússia. Os Estados Unidos está dando dinheiro para a Ucrânia lutar contra a Rússia. Só que esse dinheiro vai embora e os arranjos feitos para que depois os Estados Unidos se torne dono da Ucrânia, porque é isso que vai acontecer, as empresas norte-americanas já têm ali contratos para reconstrução, fornecimento disso, daquilo, uma dívida enorme. Esse dinheiro ele não vai de graça. E aí eu pergunto, é melhor você resolver este problema com a Rússia, entendendo qual é a dinâmica necessária para que esse conflito cesse, ou os Estados Unidos continuar alimentando a fundo perdido essa guerra? Para mim, acho que a resposta é muito clara, Caniato, e é isso que tende a acontecer. Só destacar, a nossa produção está monitorando o discurso da derrotada Kamala Harris, acontece nesse momento. Qualquer informação importante a gente compartilha aqui com os nossos comentaristas. Mota, várias manifestações de figuras importantes da política brasileira, especialmente se a gente olha para o governo federal. Teve, inclusive, um ministro que disse que o dia amanheceu mais tenso para o mundo e que serão tempos difíceis. Tempos difíceis para quem, Mota? Com certeza não vai ser para a população do Brasil. Essas declarações, Caniato, me lembram aqueles slogans do governo totalitário do livro 1984. Guerra é paz, ignorância é força, liberdade é escravidão. Sabe o que me lembram também? Me lembra a história daquele livro, Fahrenheit 451, de um dos meus escritores favoritos, Ray Bradbury. É um mundo onde a missão dos bombeiros
é queimar os livros, porque os livros foram proibidos. Na verdade, Caniato, hoje o dia amanheceu lindo aqui no Rio de Janeiro. Eu saí para caminhar, não sei porquê, feliz da vida. Muita gente vem falar comigo. Caniato, pessoas simples, humildes, com um sorriso no rosto. Essas pessoas estavam alegres porque elas entenderam o significado desse dia. Agora, é um dia ruim para quem defende censura, centralização de poder, ativismo judicial. É um péssimo dia para quem comemorou a prisão de Donald Trump. É um dia ruim para quem decidiu ser inimigo de Elon Musk. Você, Dávila, a notícia trouxe muitos detalhes, mas apontam no sentido de que há uma preocupação na atual administração federal, inclusive com a proximidade entre Donald Trump e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem quem também se preocupe com a proximidade de Donald Trump com Elon Musk. Enfim, tem vários aspectos para a gente refletir quando a gente olha para a atual administração federal do nosso país e essa relação estranha com o Partido Republicano e o que falam, principalmente, sobre Donald Trump, né? Mota, o ministro Haddad está correto. Vai ser difícil mesmo a relação desse governo com Donald Trump. Isso aí vai acontecer, uai. São campos ideológicos distintos e o Brasil não vem utilizando a diplomacia como uma arma de política de Estado. Utiliza a diplomacia como uma arma de política partidária. E isso vai ficar dura mesmo a vida, porque Donald Trump é muito claro em relação às suas posições e o governo brasileiro adora acenar para esse anti-americanismo, anti-ocidente. Aliás, é uma das falas favoritas do presidente da República, qualquer fórum internacional que ele faz, é o discurso antiglobalista, do sul global, essa bobagem toda aí que não ajuda a nada a defender os interesses brasileiros. Mas, por outro lado, eu acho que também a gente está dando muita importância que os Estados Unidos vai olhar o Brasil como grande relevância. O Brasil não está nem na página 150 do Donald Trump nesse momento. O Donald Trump tem milhões de coisas muito mais importantes do que o Brasil. O Brasil não é nem ponto e vírgula nas prioridades de Donald Trump. Então, essa história também, esse ufanismo da oposição, assim, que vai achar que agora o Donald Trump vai mudar a realidade brasileira. Não, os Estados Unidos não está nem aí com o Brasil. Os Estados Unidos vai tocar coisas muito mais importantes. O que está é que é óbvio que existe uma afinidade entre a direita bolsonarista e Donald Trump. É óbvio que está certo fazer isso. Agora, achar que Donald Trump vai arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa no Brasil para isso, eu acho isso de uma infantilidade absurda. Acho que o Brasil é um país hoje, e é chato nós falarmos isso, absolutamente irrelevante para os Estados Unidos. É irrelevante. Nós somos relevantes. E nós temos que entender isso. Nós poderíamos ser relevantes se tivéssemos uma política internacional de Estado endereçando os temas que o mundo está preocupado. Mas nós não temos isso. Então nós somos irrelevantes. Achar que nós temos esse peso, essa relevância e que Donald Trump vai olhar com muito carinho para um lado, não vai nada disso. O Donald Trump tem 1000 prioridades na sua mesa e vai tocar a sua lista de prioridades. E nós não estamos como país nesta lista. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, claro, as análises sobre a vitória de Donald Trump e também as repercussões entre os aliados do Palácio do Planalto. Muitos fizeram observações e projeções nada animadoras, falam em risco para a democracia, passaremos por tempos difíceis, enfim, os nossos comentaristas trazendo naturalmente as reflexões importantes sobre esses posicionamentos. Você, Cristiano Beraldo, o Dávila trouxe um ponto de vista interessante, até projetando talvez uma estratégia em buscar um aliado importante na América do Sul, né? O Dávila falou que talvez a Argentina acabe despontando como grande parceiro dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Queria que você também trouxesse seu ponto de vista, os impactos da vitória de Donald Trump para a nossa economia, porque eu já li uma porção de artigos, pessoas falando bem, possivelmente haverá um desbalanceamento na relação com os Estados Unidos, olhando para a balança comercial, claro. Há quem entenda que Trump vai adotar medidas mais protecionistas, isso também pode vir a prejudicar o Brasil, enfim, queria também te escutar.
Bom, é claro que ele vai tomar medidas que valorizem e fortaleçam os Estados Unidos. Esse é o papel dele. A situação econômica é desafiadora para quase o mundo inteiro. E ele tomará as medidas para preservar os interesses norte-americanos. É razoável que seja assim. A gente não pode se colocar no papel de vítima e ficar aqui com esse discurso fácil de que agora aumentou tarifa, agora colocou barreira, agora isso. Porque nós, o Brasil, Caniato, com as dimensões que temos, com mais de 7 mil quilômetros de costa, mais de 200 milhões de brasileiros, reservas de petróleo imensas, reservas de minério, temos ouro, diamante, uma terra vasta, agriculturável, com uma produtividade gigantesca. Nós temos tudo aqui, Caniato, para sermos nós os protecionistas, nós protegermos as nossas riquezas econômicas e nos desenvolvermos com uma medida que nós, como país, estabelecemos para a nossa população, para os nossos interesses. Mas não, temos uma reserva imensa de petróleo. Temos refinarias modernas? Não temos. Mandamos o petróleo embora e compramos outro tipo de petróleo que a gente consegue refinar nas nossas refinarias sucateadas da década de 50 e de 60. Nós temos toda essa costa, mas temos portos decentes? Não temos. Os portos brasileiros sequer fazem dragagem para permitir que navios de maior capacidade possam atracar na costa. Temos produção agrícola, mas temos estradas decentes para que essa produção agrícola possa circular pelo Brasil? Temos um parque industrial que permita transformar essa produção agrícola em alimentos prontos para consumo e outras coisas que a gente poderia estar produzindo no Brasil, exportando para fora? Também não fazemos isso. Nós não fazemos nada. E aí ficamos apontando o dedo para os Estados Unidos, o malvadão. Ai, Donald Trump, que isso? Você está prejudicando o Brasil. Nós é que nos prejudicamos. Essa é a realidade. Essas pessoas têm que parar de ficar querendo procurar culpados e passar a olhar no espelho para encontrar o culpado pela situação que estamos hoje. Os Estados Unidos têm todo o direito de ter políticas mais restritivas do que o Brasil tinha que estar fazendo, vendo isso como uma oportunidade e não com choramingo. Oportunidade de fazer parcerias com os Estados Unidos para que a gente pudesse trazer para cá as fábricas que Donald Trump quer tirar da China. Olha só a facilidade logística que temos nesse fluxo entre Brasil e Estados Unidos. Não aproveitamos. A China, lá do outro lado do mundo, conseguiu aproveitar muito mais. Com isso, se desenvolveu, enriqueceu, trouxe riqueza para a sua sociedade, sem entregar o seu país na mão de criminosos, de quadrilheiros, milicianos, traficantes. Essa é a realidade do Brasil, Caniato. Então, esse chororô, esse discurso boboca de gente derrotada e incompetente não agrega em absolutamente nada para o Brasil. Deveríamos estar fazendo o que provavelmente Javier Milei está fazendo, que é um plano de negócio para a Argentina, agora que tem alguém sentado na cadeira de presidente dos Estados Unidos que pode ajudar e muito no desenvolvimento do local do país. Pois é, vou passar para o Mota. Mota, essas pessoas, ou mesmo analistas, articulistas, que publicam seus textos já pregando tempos difíceis, olhando para questões econômicas e já tentando se utilizar daquilo que foi anunciado por Donald Trump, ou pelo menos sinalizado por ele durante a campanha, enfim, muitos já pregam tempos realmente problemáticos se a gente olha para a relação do Brasil com os Estados Unidos. É isso ou não é? Não vamos confundir, eu sempre repito aqui, o povo brasileiro, o Estado brasileiro e o atual governo brasileiro. São três coisas completamente diferentes. Eu tenho certeza que Donald Trump não vai criar nenhum problema
para o povo brasileiro. Acho pouco provável que crie problemas para o Estado brasileiro. Já para o governo brasileiro, cada um faça o seu próprio julgamento. Eu só queria lembrar aqui um fato. O presidente Jair Bolsonaro não vai poder dar um abraço no presidente eleito dos Estados Unidos, porque o seu passaporte continua retido. Olha, eu não tenho nenhuma expectativa de que Donald Trump vai intervir no Brasil de qualquer forma. Eu estou completamente de acordo com o Dávila. Nós não estamos no radar dele. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele vai cuidar dos Estados Unidos. O que acontece é que ele fazendo isso, é inevitável que ele ajude aos países que estão no Ocidente, incluindo o Brasil. Eu vou lembrar só um aspecto dessa questão que nos afeta, a nós aqui, pessoalmente. Donald Trump venceu com a ajuda de Elon Musk. É um dos homens mais ricos do mundo, um dos homens mais geniais do mundo, que mergulhou de cabeça nessa campanha, publicamente. Elon Musk fez isso à vista de todos. Ao contrário de outros bilionários, cujo nome eu não vou dizer aqui, que fazem isso às escondidas, financiando ativistas e ONGs no mundo inteiro que trabalham para implantar essa agenda progressista a qual Cristiano Beraldo se referiu. O Brasil, reflitam sobre isso um momento. O Brasil tem um ecossistema de ONGs financiadas por esse bilionário, que trabalham todo dia para pautar alguns temas aqui no Brasil. Por exemplo, uma dessas ONGs, que tinha o nome ridículo de Sleep Giants, e que tinha como objetivo calar a nós aqui, tirar a Jovem Pan do ar. É isso que eles estavam tentando fazer. O Elon Musk defende a liberdade de expressão. E isso é inaceitável para esses progressistas. O negócio é tão ridículo que essa turma entra no X, na rede do Elon Musk, para pedir o fim da rede do Elon Musk. E o Elon Musk não censura eles. E eles não percebem a ironia da situação. Para encerrar, eu vou citar aqui uma postagem que o Elon Musk fez essa madrugada no X. Uma postagem muito importante. Foi apenas uma linha. O Elon Musk disse em inglês: "You are the media now." Que em português quer dizer: agora vocês são a mídia. Muito boa essa publicação, eu li também, viu, Mota? Você, Dávila, pegando o fio da meada do comentário do Mota, de que maneira o retorno de Donald Trump ao poder pode influenciar movimentos, reforçar tendências em países, mas principalmente se a gente olha aqui para as Américas, mas precisamente aqui no Brasil, de que maneira a chegada de Donald Trump ao poder, à Casa Branca, deve mexer um pouco também com a política nacional, hein, Dávila? O Mota tem toda a razão em separar governo, povo e Estado. É óbvio que o governo americano não vai fazer nada contra o povo brasileiro e o Estado. O Mota está coberto de razão nisso. Agora, o problema é o que o governo deveria fazer. E aí o Beraldo tem toda a razão. A política nacional de um país, nós não podemos interferir. Cada presidente vai escolher a política que bem entende. Então, se os Estados Unidos começam uma política mais protecionista, o que nós temos de fazer para não perder competitividade nas exportações é fazer as nossas reformas. É diminuir o gasto do Estado, é desregulamentar a economia, é diminuir a carga tributária. É isso que nós temos de fazer. O que está no nosso comando, sob a nossa soberania, para ser feito, para contrapor um eventual aumento de tarifas que vai ocorrer. Nós temos de fazer nossa lição de casa. E nós não fazemos, pelo contrário. Está aí o ministro tendo 200 mil reuniões, ministro da Fazenda, até agora não conseguiu apresentar um plano de corte de despesa. A carga tributária nossa continua sendo a mais elevada entre os países emergentes. A burocracia brasileira, a regulamentação do Estado, a politização das agências reguladoras poluem o ambiente de negócio no país. A insegurança jurídica é problema nosso, não é problema de nenhum outro país. Então, o Brasil deveria aproveitar esta oportunidade de um novo governo nos Estados Unidos que vai assumir o poder em janeiro,
para começar a fazer a lição de casa, porque senão, sim, o Brasil vai perder mercado, vai perder mais competitividade, porque os Estados Unidos adotarão uma política e nós não conseguimos contrapor essa política fazendo a lição de casa. Então, é sim, dias difíceis para um país que precisa sair vamos dizer assim, dessa hemiplegia ideológica. O Brasil está paralisado por crenças erradas, por uma atitude anti-mercado, anti-Estados Unidos e anti-global. Muitos têm dúvidas aqui, pelo menos no nosso chat, viu, Dávila, se de fato o nosso país fará a lição de casa ou se a vitória de Donald Trump vai estimular os nossos governantes, principalmente olhando para a União, a tomar esse tipo de decisão. Agora, você, Cristiano Beraldo, quando a gente fala dessa onda vermelha, enfim, a gente tem observado algumas movimentações importantes na América Latina e também com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, na América do Norte. De que maneira a vitória de Donald Trump pode contaminar ou estimular alguns processos também na América Latina? Porque teve a vitória de Javier Milei. Eu sempre lembro daquilo que o Mota costuma falar, encerrando alguns comentários. Se o Javier Milei incomoda uma pessoa, Milei e Trump incomoda muito mais, e, enfim, projetando talvez uma onda vermelha nas Américas. Enfim, é possível projetar um movimento desse tipo, um crescimento do grupo conservador liberal na América Latina, Beraldo? Neto, me parece que trata-se de um choque de realidade. Foi muito discutido o voto da mulher solteira, da mãe solteira branca, né, que imaginou-se que esse eleitor ou essa eleitora era uma eleitora com perfil de Kamala Harris e no final acabou votando para Donald Trump. E por que isso? Porque quem é mãe, e sobretudo se é mãe solteira, tem que trabalhar, pagar suas contas, está enfrentando uma questão muito prática e objetiva, que é a ida ao mercado. Porque há o pleno emprego nos Estados Unidos. Sim, de fato, você tem muito emprego sendo ofertado. Basicamente, quem quiser trabalhar tem trabalho. Só que o salário desses trabalhos não acompanhou o aumento do custo de vida. Então, a pessoa trabalha, ela ganha o salário dela, mas quando ela vai ao mercado, ela se depara com uma situação em que ela está comprando menos, ela está tendo que reduzir os seus hábitos de consumo para fazer caber no seu salário. Isso impacta diretamente esta mãe solteira. Quando ela quer comprar um imóvel, quando ela quer um teto para si e para o seu filho, para a sua filha, ela está lidando com a realidade que, além de não conseguir juntar dinheiro do seu salário para ter o mínimo necessário para dar de entrada e fazer uma hipoteca nos Estados Unidos, que é extremamente comum, você vê um aumento muito grande no custo do imóvel. E este imóvel se tornou inacessível para uma vasta parte da juventude, do jovem norte-americano. Vejam, o sonho da casa própria nos Estados Unidos é diretamente associado ao grande sonho americano. O valor da hipoteca, em geral, ele é um valor que compete com o aluguel, então as pessoas compram a sua casa. Isso é uma coisa tradicional. Hoje ela já não consegue, o jovem já não consegue. Aquilo que os pais conquistaram não está sendo conquistado pelos filhos. Então, Caniato, esses problemas da vida real, essas coisas que incomodam, que impactam a rotina das pessoas, isso está sendo a base para a escolha dos presidentes, dos candidatos a presidente. Só que aí tem um outro fator, só para concluir aqui o meu comentário e jogar mais um pouco de tempero na nossa discussão. Você tem um impacto direto da escolaridade, do esclarecimento. Alguns países usam a ignorância como um modelo, como um propósito, e este povo ignorante aí já não consegue mais discernir
enxergar diferenças entre os candidatos e as propostas que estão trazendo para a população. É isso, a vitória de Donald Trump sem maquiagem, aqui na Jovem Pan, aqui no programa Os Pingos nos Is. A gente trata a questão quem desagradou, quem ficou feliz com esse tipo de notícia e quais os impactos, naturalmente, de uma administração republicana. Eu vou passar para o Mota, eu só quero trazer um outro destaque ligado a esse, porque do outro lado, Jair Bolsonaro e seus aliados parabenizaram Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais. Enquanto alguns parlamentares acompanharam o pleito ao lado do republicano, o ex-presidente agradeceu a Deus pelo resultado e citou o Salmo 30, versículo 5, dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pouco depois, Bolsonaro postou um texto um pouco mais longo, afirmando que a vitória de Donald Trump significa o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro que sofreu uma injustificável perseguição judicial e que ele restaurará a grandeza de sua nação, trabalhando para um mundo muito mais livre e com mais paz. Por fim, o ex-presidente pediu que a vitória do republicano inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Impedido pela Justiça Federal de deixar o país, Jair Bolsonaro já manifestou a aliados a vontade de recuperar o seu passaporte para ir à posse de Donald Trump e sinalizou que deve ingressar com esse pedido em breve. O Mota, inclusive, fez um comentário há pouco dizendo que, pelas atuais circunstâncias e o cenário atual, não permitiria que Jair Bolsonaro fosse aos Estados Unidos participar da posse de Donald Trump. Bem, vamos aguardar qual será a decisão da Justiça, caso de fato Jair Bolsonaro formalize esse pedido. Mota, Bolsonaro, nesse texto, ele tratou de algo que a gente discutiu há pouco, né? De que forma a vitória de Donald Trump pode também contaminar a política em outros países. Bolsonaro entende que sim, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, de certa maneira, pode ter algum tipo de influência aqui. De que forma você observa isso? Qual seria a reflexão da população brasileira quando observa a vitória de Donald Trump e tenta trazer isso para a nossa realidade? Eu acho que o impacto, Caniato, vem do fato de que hoje em dia no Brasil tem muita gente se sentindo à beira do fim do mundo, né? Como se o apocalipse estivesse marcado para a semana que vem. O que vem sendo agravado por certas coisas que vem acontecendo aqui no Brasil, certas decisões, né, as quais a gente comenta aqui. Por exemplo, a dificuldade de acabar com a saidinha, a comemoração da audiência de custódia que solta criminosos, agora o mutirão que vai ser feito para livrar traficantes da cadeia porque eles só tinham até 40 gramas de maconha. Cada dia uma notícia dessas vem caindo na cabeça das pessoas e as pessoas vão se sentindo sem esperança, como se o mundo estivesse caminhando na direção do abismo sem remédio. E aí, quando acontece um evento como esse, isso faz com que as pessoas se lembrem de que a história é feita de ciclos. As coisas melhoram, depois pioram, depois melhoram, e a gente espera, quando a gente olha para a eleição de Donald Trump, que um desses ciclos esteja agora começando a terminar. É um ciclo que marcou a hegemonia desse pensamento progressista no mundo, né? É um pensamento de esquerda, mas não é a esquerda tradicional, porque a esquerda tradicional, ela dizia defender a liberdade, lutava contra a censura. Essa nova esquerda, né, que o meu amigo Gustavo Maltach chama de neomarxista, eles são a favor da censura, são a favor da prisão por crime de opinião, são a favor do ativismo judicial, usam a pauta ambiental como arma política, apoiam terroristas, apoiam antissemitismo. O próprio Milei denunciou esse projeto ideológico na tribuna da ONU. Não é fantasia. E vocês sabem, né? Você mesmo disse e estragou o final do meu comentário, porque é isso que eu ia dizer aqui no final. O Milei incomoda muita gente, o Milei e Trump incomoda muito mais. Pois é, Milei incomoda muita gente, Milei e Trump incomoda muito mais. E quem será o próximo a incomodar o progressismo da América Latina? Quem será o próximo, hein, Roberto Mota? Vamos aguardar, hein? Você, Luiz Felipe Dávila, as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que o Brasil poderia se inspirar nos Estados Unidos e pegar a mesma estrada, seguir o mesmo caminho. Como a gente deve ler essa reflexão de Jair Bolsonaro, Dávila?
Nós devemos ler, Caniato, entendendo o que fez o Partido Republicano triunfar nas urnas. E o que fez o Partido Republicano triunfar nas urnas foi justamente tratar das questões reais que incomodam a vida do americano médio. Você tem cidades nos Estados Unidos, no que ele chama lá do Rust Belt, do cinturão de ferrugem, que praticamente são desertas hoje, porque os empregos foram destruídos, as empresas foram embora. As pessoas estão com dificuldade, como bem disse o Beraldo, fazer suas compras no supermercado com o pouco que ganham e viver bem. As pessoas se importam com a família, as pessoas se importam com a fé e com a religião. Esse é o mundo real. O mundo do identitarismo, dessa pauta aborto, trans, isso aí não interessa à maioria do povo. Então, o que a eleição americana nos ensina é que, nesse sentido, a direita no Brasil está no caminho certo. Ela está endereçando as questões que preocupam o brasileiro. É a segurança pública, é a não legalização de droga, é não ao aborto, é a preservação da família, é a retomada do crescimento econômico, é a volta do bom emprego. Não esse emprego que nós temos hoje no Brasil. O que acontece? Por que a inflação sobe? Porque nós temos trabalhadores que ganham mais do que o aumento da produtividade. Toda vez que se tem um descolamento de produtividade e ganho, o que acontece? Vira inflação. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Então, nós temos de entender nessa eleição americana o que funciona. O que funciona é um partido político que fala com o povo, entende as demandas, as dores e aspirações do povo. E que não fica nessa pauta, como bem disse o Mota, que só interessa uma minoria, que faz barulho, mas não tem densidade eleitoral. O segundo ponto que nós temos de aprender é o papel da imprensa. Essa imprensa torcedora, militante, que deixa de reportar as coisas, os fatos, para torcer, este não é o papel que deveríamos ter num país livre, onde há liberdade de expressão e democracia. A imprensa tem que fazer o seu papel, porque se ela cai no descrédito, só vai aumentar o número de notícias não confiáveis. Então, nós temos de ter a responsabilidade de separar opinião de notícia, mas as notícias têm que informar as pessoas. E esses debates, como nós fazemos aqui na Jovem Pan, é para esclarecer o que as pessoas acreditam e o que elas não acreditam, o que elas concordam, o que elas discordam. Mas não podemos fugir da boa reportagem, da busca da verdade. Esse é o papel do bom jornalismo. Pois é, inclusive eu li uma porção de críticas à cobertura de vários canais de televisão nos Estados Unidos e também vários jornais acerca da campanha eleitoral. Muitos entendiam que havia inclusive uma distorção na leitura das pesquisas, né, Cristiano Beraldo? Justamente pegando o fio da meada desse comentário do Dávila. Vou pedir para você emendar, Beraldo, também trazendo sua análise sobre essas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que manifestou vontade de participar da posse de Donald Trump, vai formalizar o pedido para conseguir o passaporte. Não está com ele, nós sabemos. Além disso, dizendo que o Brasil poderia se inspirar e seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos. Beraldo. Olha, Caniato, são alguns pontos aqui importantes, né? Primeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa utilizar a eleição de Trump como um instrumento de força para ele aqui no Brasil, mostrando que o presidente que não conseguiu se reeleger concorreu de novo e foi eleito. Esse, até aqui, é o script que Jair Bolsonaro está percorrendo. Ele reafirmou nos últimos dias que o candidato a presidente em 2026 deste campo da direita que ele representa é ele próprio, que não há espaço para nenhum outro nome, seja Ronaldo Caiado, seja Tarcísio de Freitas, seja lá quem for. Ele é o único nome, foi nesses termos que ele colocou. E aí, com essa vitória de Trump, ele ganha ao se associar a Trump o máximo possível.
E quando ele faz o pedido do seu passaporte para acompanhar a posse de um chefe de Estado, obviamente ele coloca o próprio Poder Judiciário brasileiro numa situação muito delicada, porque vai negar a possibilidade de um ex-presidente da República acompanhar a posse de um presidente de outro país? Sob quais argumentos? Qual é a condenação que existe para sustentar esse tipo de decisão? E não havendo condenação, não havendo um embasamento compreensível, não só no Brasil, mas compreensível do ponto de vista internacional, cria-se um desgaste para o Poder Judiciário brasileiro, mas, sobretudo, coloca-se em Jair Bolsonaro a imagem de injustiçado e faz ele ficar mais próximo a essa imagem vitoriosa de Donald Trump. Mas todo esse enredo, ele carece de alguns elementos que Jair Bolsonaro vai ter que trabalhar muito para poder conquistar. A dinâmica política eleitoral no Brasil é completamente diferente da dinâmica política eleitoral dos Estados Unidos. Então, é um caminho mais desafiador, eu diria, para ser trilhado aqui por Jair Bolsonaro, e ele vai fazer de tudo que puder para conseguir ter esse holofote. Pois é, inclusive pessoas aqui escrevendo. Não duvido nada que Donald Trump faça o pedido à justiça brasileira que os juízes liberem o passaporte de Jair Bolsonaro para que ele participe da posse. Será? Bom, diga. Não, então, mas só para concluir aí, Caniato, aí a gente precisa lembrar da fala do Dávila. O Brasil não está nem nas primeiras 150 páginas de prioridade do Donald Trump. Então, acho muito difícil um desgaste diplomático por parte dos Estados Unidos em razão dessa situação que diz respeito somente ao Brasil. Essa decisão foi tomada pela Justiça brasileira em relação ao ex-presidente brasileiro. Isso tem que ser resolvido no Brasil. Você, Mota, quer arrematar essa sessão de análises, por favor? Quero sim. Aqui tem uma expressão americana que é muito apropriada para esse assunto que a gente está discutindo. Nós estamos patinando em gelo fino, então tem que ter cuidado para o gelo não quebrar e a gente cair na água gelada. Eu acho que, realmente, eu concordo com meus colegas, o Brasil não está na lista de prioridades dos Estados Unidos. Mas a gente não está falando do Brasil, mais uma vez. A gente está falando de um político que foi presidente do Brasil. E em pelo menos uma ocasião que eu me lembre, ele foi publicamente elogiado. Eu me lembro de uma cerimônia nos Estados Unidos, agora me foge a memória quando foi que ela aconteceu, mas eu estou vendo aqui a cena na minha frente, em que Donald Trump está fazendo um discurso, o presidente Bolsonaro está na plateia, e Donald Trump especificamente se refere a ele e faz alguns elogios ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é evidente que um caso desse tem visibilidade e repercussão lá fora. É evidente. Principalmente porque Elon Musk foi um fator muito importante na vitória de Donald Trump. Eu escutei até algumas análises que dizem que a entrada de Donald Trump foi um fator crítico de sucesso da entrada de Elon Musk, né? Foi um fator crítico de sucesso na campanha de Donald Trump. E, como eu já disse, aqui o Elon Musk tem uma postura a favor da defesa da liberdade de expressão que incomoda muita gente, e vocês sabem como é que esses assuntos todos acabam se entrelaçando. A gente teve um episódio aqui com a Starlink no Brasil. A Starlink é uma contratada do governo americano, desempenha um papel fundamental na colocação de sondas espaciais, de satélites, até para trazer astronautas do espaço. Então, é inevitável que esse assunto ganhe visibilidade junto a Donald Trump. De novo, isso não significa de forma nenhuma interferência nos assuntos internos do Brasil. Eu, pessoalmente, não acredito que Donald Trump vai fazer nada nesse sentido. Não acredito nem que ele vá fazer nenhum pedido à justiça brasileira para liberar passaporte. Eu acho que o Donald Trump tem um entendimento perfeito de que não tem nenhum cabimento isso.
Agora, nada impede que ele, na condução da sua política externa, crie condições para que aquilo que é de interesse dos Estados Unidos, repito, não do Brasil, aconteça. E aí essas engrenagens podem se mexer e mudar um pouco o panorama que a gente está vendo aqui. Pois é, agora, Dávila, várias manifestações de pessoas que entendem que não haveria nenhum tipo de problema se o Supremo Tribunal Federal concedesse essa autorização, ou seja, devolvesse o passaporte para o ex-presidente Jair Bolsonaro participar de um evento pontual, ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, por um tempo determinado, retornar e devolver o passaporte. Enfim, claro que é preciso considerar o momento em que Jair Bolsonaro passa aqui no nosso país. Só recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, estamos debatendo as muitas repercussões da vitória de Donald Trump também aqui no Brasil, na América Latina. Jair Bolsonaro, Javier Milei, muitos aliados comemorando a vitória de Donald Trump e também trazendo a informação sobre a intenção de Jair Bolsonaro de participar da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Mas para isso, ele precisaria de uma autorização do Supremo Tribunal Federal para conseguir o seu passaporte e aí sim viajar aos Estados Unidos. Você, Dávila, quer dar o seu palpite, seu ponto de vista sobre a possibilidade de haver essa concessão do Supremo Tribunal Federal por alguns dias, depois retomar a posse do passaporte enquanto esse imbróglio judicial não terminar? Acho muito pouco provável, Caniato. Na verdade, nós temos de olhar como o judiciário vem agindo nos últimos tempos. Nós temos inquérito aberto por tempo indeterminado sob o manto do segredo, em que as pessoas não têm nem acesso ao porque elas estão sendo julgadas. Nós temos movimento sério de censura de liberdade de expressão. Nós temos até suspensão de publicação de livros, coisas que eu nunca vi acontecer numa democracia. Então, neste momento, o Supremo ter, vamos dizer, uma condescendência com o ex-presidente Bolsonaro para dar o passaporte, acho muito pouco provável. Ademais, o Supremo está, pelo menos ao que nós entendemos, na reta final para julgar casos de Bolsonaro no Supremo. Então, não vejo que há clima para o Supremo chegar e falar assim, olha, vamos abrir um parênteses aqui, fazer uma concessão, dar o passaporte para você ir à posse. Eu acho que isso não vai acontecer por causa do histórico de decisões. Agora, no Brasil, tudo pode surpreender, mas eu acho muito pouco provável que isso vá ocorrer.